Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pequeno Rebanho Pensa. Eu sou o pastor José Carlos, da Igreja da Vida do Jaguaré. Nosso endereço é Avenida General Marque Arthur 380. Os nossos cultos são aos domingos às 10 da manhã. Gostaria muito de te encontrar lá. Hoje nós vamos falar de um tema que fala sobre liberdade, estar livre ou estar numa prisão. Muitas pessoas acham que são livres, mas elas estão numa prisão, ou estão seguindo uma tradição, ou estão seguindo métodos para N coisas, né? Mas elas se sentem livres, elas acham que estão livres, mas muitas vezes elas estão numa prisão. Vamos ver o texto para que a gente possa entender o que vamos ministrar hoje. Essa ministração tem como base bíblica Atos capítulo 16. Ali nesse capítulo, Paulo e Silas, eles estão num determinado momento, eles estão indo para uma oração e eles estavam fazendo vários dias de oração na casa de uma irmã recém-convertida. E toda vez que eles passavam por uma praça, uma moça saía ao encontro deles e adivinhava a respeito deles, tanto de Silas como de Paulo. Numa determinada vez, o Espírito Santo mostrou para Paulo que havia demônios nesta moça, e ela fazia essas adivinhações. Paulo então expulsou os demônios e ela ficou liberta. Mas o que aconteceu? Essa moça trabalhava para alguns homens ali da cidade que ganhavam muito dinheiro com essas adivinhações. Quando o demônio ou os demônios saíram da moça, ela não adivinhava mais. Então eles ficaram raivosos com Paulo e Silas e levaram eles para serem julgados ali pelo tribunal, né, da cidade. Então nós vamos ler a partir do versículo 22, né, o texto lá de Atos 16, para que você tenha o entendimento, né? Vamos ler? Atos 16, 22 a 34. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Bom, é claro que eu vou falar de Jesus Cristo, né? Então nós vemos que muitas vezes ao pregar o Evangelho, ao fazer o que é certo, nós pagamos um preço, né? E aqui Paulo e Silas, por fazer o certo, foram presos, açoitados, foram jogados ali na prisão. Mas eu quero falar do carcereiro, né?
Muitos pregam nessa palavra o terremoto, a libertação dos nossos irmãos e tudo mais. Mas eu quero falar do carcereiro. Esse carcereiro, ele vivia dentro da prisão com a sua família. O carcereiro, para a sociedade, não estava preso. Ele não estava cativo, mas ele estava numa prisão. Como eu falei, muitas pessoas acham que são livres, mas estão numa prisão. A prisão que leva à morte eterna. Jesus, sendo Deus, tomou a forma humana, né? Então Jesus, 100% humano, sofreu, né? Sabe tudo aquilo que o ser humano sente, a dor física, a dor do desprezo, a dor da falta de consideração, a dor de ser negado, a dor de ser traído. Mesmo assim, ele não desistiu. Ele foi até o fim e pagou o preço pelos nossos pecados. Então, essa é a mensagem que nós vamos ver daqui a pouco, que Paulo, mesmo em prisão, ele pregou. Então, vamos lá. Com certeza o carcereiro e os demais prisioneiros ali notaram que, embora Paulo e Silas estivessem acorrentados, eles tinham atitude de como quem estava livre, de quem tinha certeza de que estava livre, porque eles estavam cantando hinos ao Senhor, não é? E de repente as portas se abriram, as algemas foram quebradas e o carcereiro, que se julgava então livre, mas estava numa prisão, ele e a sua família, percebendo isso, quis se matar. Mas Paulo intercedeu por ele e disse: não faça isso, que nós estamos todos aqui, ninguém fugiu, você não precisa se matar não, e não vai, as autoridades não vão fazer nada com você, nem com sua família. E ele falou: mas eu preciso, né? Ele arrasou consigo, eu preciso dessa liberdade que esses homens têm. Mesmo depois das algemas quebradas, as portas abertas, eles não fugiram, eles já estão livres. E eu aqui, encarregado de guardá-los, me sentindo preso, achando que a única solução para a minha vida, se eles tivessem realmente fugido, seria me suicidar. Eu estou preso. Senhores, o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ter essa liberdade? O que eu faço para me sentir livre? A resposta? Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Não somente só você, mas a tua casa também. Se parasse aí, nós não íamos saber o que aconteceu, né? Parece que se nós parássemos aqui, nós poderíamos entender que quando uma pessoa da família acredita em Jesus, todos são salvos. Mas a palavra continuou, o texto continuou e nos ensina que Paulo e Silas pregaram o Evangelho da salvação, o Evangelho do reino, para ali o carcereiro e sua família que estavam presos com ele. E o que aconteceu? O carcereiro e sua família creram em Jesus Cristo, foram salvos. Por ter sido salvos, participaram do batismo. E o que aconteceu? Eles receberam a mesma alegria que Paulo e Silas tinham. A alegria da vida eterna, a alegria de ser livre. Agora, embora ele soubesse e teve o discernimento que morava numa prisão, que estava numa prisão, ele sabia que a partir de agora, ele e sua família eram livres em Jesus Cristo. Você já tinha ouvido essa ministração? Que essa ministração encontre um lugar no seu coração e você possa ajudar alguém que esteja em prisão, alguém que esteja caminhando para a morte eterna. Jesus é a solução. Um grande abraço, vou orar por você. Senhor Deus, eu intercedo por quem está assistindo esse vídeo e peço a tua bênção, a bênção da alegria, da paz, que o Senhor venha entrar com tua providência nesse lar. Se houver alguma enfermidade, que o Senhor venha curar agora. É o que eu lhe peço,
Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tá ok, pessoal? Então, um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo do pequeno canal, do canal O Pequeno Rebanho Pensa. Um grande abraço a todos. Até breve.